Vocês hoje para tratar de um assunto extremamente relevante da atualidade, que são as investigações em bancos de fomento, o que a gente vai ver em 2021, o que acontece com o futuro. Temos aqui um painel composto por grandes especialistas. Eu vou começar aqui com Juan Rondeiros. Ele é o Sanctions Officer do grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Grupo BID, em Washington, D.C. Como Sanctions Officer, ele é responsável, dentre outras coisas, por julgar casos de práticas proibidas apresentados pelo Gabinete de Integridade Institucional da organização, relacionados com alegações de empresas, indivíduos envolvidos em práticas de corrupção. Ele foi investigador sênior e chefe da equipe regional para a América Latina, Latam e Caribe, na vice-presidência de integridade do Banco Mundial de julho de 2003 a outubro de 2010. Ele fica baseado em Washington, D.C., e fala português fluentemente, como vocês terão a oportunidade de examinar. Nós temos o Roland Stein, que também é uma grande aquisição para esse seminário. Ele é especialista em contratos públicos, comércio internacional, especialmente na área de energia, indústria, infraestrutura, tecnologia da informação e tecnologia em geral. Ele também atua no setor de defesa e segurança. Ele presta assessoria a empresas sancionadas na revisão dos seus sistemas de integridade, atuando como um monitor habilitado pelo Banco Mundial, isso é muito importante. Roland é co-presidente do subcomitê da IBA sobre debarments e exclusões, e desde 2019 ele tem ocupado o cargo de professor de Direito de Contratos Públicos na União Europeia, no curso de mestrado internacional na Freie Universität Berlim. Por último, eu tenho o prazer de apresentar o meu sócio e grande professor da PUC, José Guilherme Berman. Ele é mestre e doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro e também é professor da graduação da PUC do Rio de Janeiro. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB-RJ e tem participado de diversos seminários que dizem respeito à integridade, boas práticas de governança. Eu vou começar o nosso seminário com a pergunta provocativa para o Zeca, dizendo o seguinte: Zeca, a legislação brasileira a respeito da contratação de obras financiadas por bancos de fomento internacionais, como o BID, o que ela diz sobre isso? Eu tenho liberdade? Como é que eu tenho que me comportar para seguir o que o Brasil diz a esse respeito? Chico, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos e todas que estão assistindo. Te contar uma coisa, Chico, provavelmente essa você não sabe. Eu, em 2004, mais de 15 anos atrás, minha primeira experiência profissional com o direito público, com o direito administrativo, foi como consultor de um programa financiado pelo BID, que era o programa Nova Baixada, era um programa de financiamento de diversas obras aqui na Baixada Fluminense. Então, o financiamento do Banco de Fomento, ele é dado para o ente público. Nesse caso aqui que eu trabalhei era o governo do Estado e havia um órgão executor, que era a Secretaria de Estado de Integração Governamental. Então, as empresas que eram contratadas, elas são contratadas pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Estado brasileiro, enfim, pelo ente nacional. Mas como existe esse financiamento internacional, a nossa lei de licitações, ela prevê um tratamento diferente. Embora a licitação seja conduzida aqui pelo Estado, ela não segue rigorosamente os preceitos da Lei 8666, que é a nossa Lei Geral de Licitações e Contratos. Então, ela mesma, a 8666, prevê essa exceção. Ela fala, olha, quando houver uma licitação para a execução de uma obra ou de um serviço que seja financiado por organismos internacionais, pode-se usar o regulamento desses organismos. Então, as empresas que prestam serviços e executam obras para esse tipo de programa,
elas ficam sujeitas a cumprir o regulamento do organismo internacional que está financiando, que muitas vezes tem regras um pouco diferentes da legislação nacional. Isso não é visto como uma ilegalidade, um atentado à soberania do país, e sim como uma Conflitantes, deferência. às vezes, não? Geralmente não. Os princípios gerais são os mesmos. Mas o regulamento do BID, por exemplo, isso tem mais de 15 anos. Confesso que eu não estou atualizado com uma forma de contratação. Mas ele era mais flexível do que a nossa Lei 8666, o que é muito positivo. Então, ele permitia, por exemplo, outros critérios de julgamento que não fossem pura e simplesmente o menor preço. Porque, Chico, você sabe bem, contratar uma obra, contratar um serviço, nem sempre contratar o mais barato é o melhor. Às vezes você tem outros critérios de avaliação que são Eu digo mais sempre que a importantes. maneira mais fácil de gastar dinheiro é contratar um advogado barato. Exatamente. E no caso da obra também. Você vai fazer uma reforma na sua casa, você não vai contratar necessariamente a empresa mais barata. Vai contratar uma que você confie, que apresente um projeto melhor. E a nossa legislação nesse ponto, ela ainda é muito ruim. Ela é muito presa, muito amarrada em critérios muito objetivos, e principalmente de preço. Então, utilizar esse regulamento do organismo internacional muitas vezes é vantajoso. E as empresas que participam das licitações e assinam esses contratos, consequentemente, elas ficam sujeitas tanto ao regime nacional, porque, eventualmente, elas podem, por exemplo, se for identificado algum ato de corrupção, algum ato indevido na contratação ou na execução da obra, ela pode sofrer um processo sancionador aqui internamente, pelo direito brasileiro. Pode ser reanomação de improbidade, a partir de 2014 pode sofrer uma sanção pela lei anticorrupção, mas ela também fica sujeita ao sistema de sanções do órgão financiador, e um deles é bastante presente aqui no Brasil, e como te contei aí essa experiência lá de alguns anos atrás, é justamente o BID. Chico está no mudo, desculpa. Chico, você está no mudo. Chico. Juan, eu vou aproveitar agora, desculpe, estava no mudo, eu sempre coloco no mudo para não atrapalhar, mas o seu currículo é extremamente impressionante, a sua experiência mais ainda. Eu queria te perguntar, Juan, dentro dessa sua experiência, como é que funciona o processo de aplicação de sanções do BID em empresas que se envolvem em casos de corrupção? E, se for possível, você pode dar algum exemplo de alguma empresa que tenha sofrido isso, talvez on a no-name basis? Sure. Well, first, thank you very much for inviting me. Primeiramente, muito obrigado por me convidarem para participar aqui hoje. O sistema de sanções do BID é bem parecido àquele do Banco Mundial e outros bancos multilaterais. Uma coisa que eu quero mencionar é que os bancos de fomento multilaterais têm um acordo em que lidamos com esses limites. Então, por exemplo, se eu estou impondo uma sanção a uma companhia e já passou 1 ano e 1 dia, essa sanção vai aplicar a todos os outros bancos de fomento multilaterais, ou seja, o Banco Mundial, o Banco de Fomento Africano, o Banco de Fomento Asiático. Então, isso é importante para participarmos dos projetos que estamos financiando. Em lugares como o Brasil, por exemplo, se eu fosse excluir uma empresa porque já passou 1 ano e 1 dia, esse debarment também vai se aplicar aos projetos financiados pelo Banco Mundial. Então, esse debarment, essa exclusão, se aplicaria a todo o financiamento que vem dos bancos de fomento. E como o senhor Berman falou, nós aplicamos essas sanções porque estão nos contratos, na documentação das licitações e contratos,
dos projetos que estamos financiando. E esses são um pouco diferentes dos contratos normais. Incluem cláusulas que dizem que as companhias devem seguir certos padrões e que não podem cometer práticas proibidas, como a corrupção. Então, a questão interessante é que a forma em que definimos esses termos, corrupção, obstrução, fraude, é bem amplo, é bem diferente que a forma da legislação nacional. O processo interno da sanção de empresas nos bancos de fomento é um processo administrativo guiado pelo direito administrativo internacional. Então, precisamos ter um nível de evidência chamado a preponderância da evidência, e não é exatamente o padrão de direito criminal que você vê em outras legislações. É um padrão específico, por vários motivos. E um deles é porque nós tomamos uma decisão de não entrar em negócios com alguém ou uma companhia porque estão envolvidos em práticas proibidas. Nós não somos um Estado-nação, não temos as autoridades ou poderes para começar uma investigação criminal. Nós basicamente estamos excluindo a participação de companhias ou pessoas nesses projetos financiados por nós. Por isso que temos esse padrão específico, nossas definições são mais amplas. Isso faz com que nosso trabalho seja um pouquinho mais fácil nesse sentido. E o que isso significa para as companhias? Significa que precisam ser mais vigilantes, mais cuidadosas com o que fazem, porque são padrões diferentes da legislação nacional. Agora, as nossas sanções não são só o debarment. O debarment ou a exclusão é uma base. Sim, eu ia te perguntar sobre isso. Bom, o debarment, então, é aquela sanção geral, mas temos outras sanções também, inclusive restituição financeira ou sanções financeiras. E agora estamos começando a implementar os programas de compliance, de conformidade, essas condições para você conseguir se liberar da sanção. Então, temos dois tipos de sanção envolvida nisso. Uma dessas é o debarment condicional e o debarment com a liberação condicional. Então, o debarment condicional significa que a sanção é aplicada a essa companhia, ela não vai ser colocada na lista desde que ela siga alguns requerimentos, como implementar um programa interno de compliance. E depois temos o debarment com a liberação condicional, ou seja, a companhia vai sofrer o debarment por um tempo limitado, vai ter que implementar um programa de compliance e vai ser monitorada durante um período antes de ser liberada. E a ideia aqui, eu devia ter mencionado isso antes, mas o motivo pelo qual temos esse sistema de sanções é porque temos uma obrigação como agências internacionais de administrar os nossos fundos e que eles sejam usados de forma apropriada. Então, esses fundos internacionais devem ir ao lugar apropriado. E outra questão é que somos uma agência de fomento, então temos que tentar trabalhar bem nos mercados onde entramos e garantir que as empresas e companhias trabalhando nesses setores estão seguindo os padrões internacionais. Então, uma das oportunidades que temos para fazer isso é garantir que as companhias tenham um programa de compliance, de conformidade, que elas estejam seguindo esses padrões internacionais, para que possam continuar melhorando esse setor de desenvolvimento onde trabalhamos. Muito interessante. Bom, Roland, é a sua vez. Eu considero muito importante. E complementando um pouco o que o Juan, com muita precisão, explicou também que, além da sanção do
de você proibir contratação, você tem outras. O que as empresas devem ter em mente quando elas vão negociar um Negotiated Resolution Agreement? O que o cara tem que focar para que isso resolva a vida dele? Qual é a ideia que está por detrás disso? Bom, obrigado, Chico. Resolver a questão é realmente uma coisa complicada, né? Talvez você me dê a possibilidade de comentar num ponto que o Juan fez, que é esse... Claro, imagino. Eu vou voltar a esse ponto, mas eu acho que, do ponto de vista do BID, né, você tem a sanção aplicada, mesmo se você não tem o mesmo standard of proof que você tem numa autoridade local. Isso, do ponto de vista do banco, é natural, porque, claro, o banco não é uma autoridade nacional, que não tem polícia para, né, fazer toda a investigação. Mas, do ponto de vista da empresa, isso é extremamente perigoso, porque significa que você pode acabar numa lista, né, que é publicada na internet, porque você não conseguiu comprovar que você não fez uma coisa errada. E você estando nessa lista do banco, do BID, por exemplo, aí você tem um cross-environment, você acaba na lista do Banco Mundial, do Banco Americano, Asiático, Africano, etc. E várias autoridades, numa série de países, eles vão olhar e vão falar, olha, essa companhia fez uma coisa errada, até o Banco Mundial, até o BID sancionaram essa firma. Então, vamos ter cuidado e não vamos fazer negócio com essa empresa. Então, você tem um knock-on effect numa série de países. Então, acho que importante, o ponto de vista importante, você como firma, é tentar evitar parar numa lista dessas. Eu acho que a coisa mais simples para fazer é não cometer atos ilícitos. Se você não faz nada errado... Muito bom, é o melhor conselho que alguém pode receber, né? Exatamente. Mas, voltando à sua pergunta, o que eu faço se eu sou um advogado numa empresa que ele é acordado com um telefonema dizendo, olha, o nosso gerente X foi pego com uma mala de dinheiro e que ele estava indo para estatal e agora está sendo investigado pela polícia e você descobre ainda que o dinheiro veio do BID, o que você faz como advogado? Acho que você, claro, você tenta analisar... depois de falar com o seu board, você tenta analisar todas as questões, você vai buscar a maior quantidade de informações possíveis, tentar avaliar quais são os seus riscos. E quanto aos bancos de fomento, eu acho que é importante você, em primeiro lugar, ser muito rápido, porque você pode tentar entrar numa cooperação, mas quanto antes você começar, maior a probabilidade de você não ser sancionado de forma alguma, ou pelo menos de ter uma mitigação na sua sanção. E existem vários mecanismos, mas no BID, por exemplo, você só vai conseguir uma sanção completa se o caso ainda não estiver no diretor dos casos, né? Então, se você não tem uma investigação do BID correndo, você tem uma chance de mitigar as sanções de uma forma bem considerável. Eu acho que um segundo ponto, talvez, que seja importante saber, é que, né, você comunicar internamente que um processo de cooperação com os bancos de fomentos, de um ponto de vista econômico, é muito vantajoso. Você pode realmente diminuir a sanção de uma forma extrema, mas, do outro lado, é um processo doloroso, né? Quer dizer, na verdade, é um processo educativo de você explicar as regras daquela organização para quando você for contratar. É a melhor maneira, porque elas são diferentes das regras domésticas, né? São diferentes as regras, tem uma série de diferenças, mas eu acho que também o processo de cooperação com os bancos de fomentos é um processo doloroso, porque você tem que admitir a culpa, você tem que cooperar de uma forma amplíssima e não, os americanos falam there will be blood, porque realmente você tem que demitir as pessoas que tiveram alguma conexão com esse processo e é caro, mas eu acho que no final das contas é mais vantajoso do que não fazer nada, né? Porque você sabe que o banco vai te sancionar. Sem dúvida.
Ô Zeca, só uma pergunta. No direito brasileiro, a gente tem alguma coisa parecida com esses Negotiated Resolution Agreements que o Roland acabou de mencionar, explicar um pouco? O que a gente tem aqui? Como é que a gente vai se comportar aqui no Brasil? O que vai acontecer com a gente? Chico, a gente tem, sim, vários tipos de acordo, né? E, num caso desses, quer dizer, se existe uma investigação por um banco de fomento internacional e, porventura, venha a ser aplicada uma sanção para a empresa, essa sanção ela não impede diretamente que essa empresa continue contratando com o Estado brasileiro, tá? A não ser que seja, evidentemente, uma obra financiada pelo Banco de Fomento, e aí ela está proibida. Mas se for uma obra com recursos próprios aqui do Estado brasileiro, da União, ela continua podendo participar. Agora, é muito provável que isso também dispare um processo de investigação pelas autoridades aqui no Brasil. Então, se for uma obra federal, a CGU, as controladorias estaduais, o Ministério Público, eles tomam conhecimento da investigação ou da sanção que foi aplicada lá fora e imediatamente abrem um processo aqui no Brasil. Isso aconteceu aqui recentemente. Eu sei, mas o Juan estava explicando que o estándar é maior. Quer dizer, você corre o risco de ter descumprido o estándar do banco do BID e não ter descumprido o estándar aqui se ele for diferente. Exatamente. Como é que funciona essa... Então, abre-se um processo aqui para ser julgado de acordo com a lei brasileira. Outra coisa que o Juan falou é o seguinte: o estándar de prova exigido pelo BID é relativamente baixo, né? O ônus da prova, claro que é da acusação, entre aspas aqui, mas é relativamente baixo. Você não precisa ter uma prova tão conclusiva quanto você teria, por exemplo, para uma condenação criminal. Tem uma prova indiciária, indícios Exatamente. Fortes, né? Já é suficiente. Então, o processo aqui no Brasil ele vai ser conduzido à luz da nossa legislação com o estándar de prova que as autoridades exigem aqui. Seja uma sanção administrativa, seja uma sanção civil, seja uma sanção penal. E aí, como eu estava dizendo, a gente teve um exemplo agora muito recente de uma investigação que transcorreu nos Estados Unidos. É um caso que está público, foi noticiado, é um caso envolvendo a Vivo, a Telefônica, que é uma empresa de telefonia. Ela fez um acordo com a SEC e pagou uma multa em razão de violação a normas contábeis, porque ela fez uma distribuição de ingressos para a Copa do Mundo aqui no Brasil para determinadas autoridades públicas. E aí, por um problema de contabilidade, não foi por uma corrupção, um pedido de favorecimento indevido, nada disso. Era uma questão contábil. Ela fez o acordo se tornou público. Uma vez que esse acordo se tornou público, é claro que a empresa aqui no Brasil não tem nenhuma consequência direta. Mas o que aconteceu? A CGU, que é o órgão do governo federal responsável pela aplicação da lei anticorrupção, ela imediatamente abriu um processo sancionador para investigar se aquela doação de ingressos para agente público também configuraria uma violação à Lei 12846, que é a nossa lei anticorrupção, e que ela também tem definições de atos ilícitos bem abrangentes. O simples oferecimento de uma vantagem indevida para um agente público pode caracterizar um ilícito da lei anticorrupção, mesmo que não concretizado. Mesmo que não concretizado. E ela sofreu aqui uma multa também da CGU, uma multa que acabou ficando em torno de 45 milhões de reais. Isso foi público, se tornou público no mês passado, se eu não me engano. E aí sim, passando a responder a sua pergunta, né? Aqui no Brasil, a lei anticorrupção ela trouxe a possibilidade da celebração do acordo de leniência. Tá? Existe uma série de condições. Ele permite uma redução de até 2/3 no valor da multa, dependendo do momento em que a colaboração foi feita, do grau de efetividade, das provas que foram entregues, mas é uma redução de até 2/3, e permite também que sejam afastadas outras sanções, como a sanção de proibição de contratar e declaração de inidoneidade, que são as sanções equivalentes ao debarment do BID no âmbito nacional. Então, negociar um acordo pode ser interessante. Na esfera federal, a competência para isso é da CGU, e o Ministério Público ele também costuma celebrar acordos de leniência, e no final do ano passado, no final de 2019, também passou a estar expressamente previsto um acordo de não persecução civil que está agora na lei de improbidade. A lei de improbidade ela não é uma lei
feita especificamente para as pessoas jurídicas, privadas, como a lei anticorrupção, mas ela é uma lei feita para sancionar principalmente os agentes públicos que se envolvem no ato de improbidade e que permite que, além do agente público, também seja sancionada a pessoa física ou jurídica que concorreu ou se beneficiou do ato de improbidade. Então, no caso da pessoa jurídica, ela sendo beneficiária de uma contratação contaminada, ela está sujeita a uma dupla punição. Uma punição pela lei anticorrupção, que tem o acordo de leniência previsto no seu texto, e o acordo de não persecução cível, que está previsto só desde o final de 2019. Então, havia uma grande controvérsia até o final de 2019, porque a redação original da lei de improbidade, que é de 1992, ela proibia a celebração de acordo. E aí, em 2013, vem a lei anticorrupção prevendo a celebração de acordo. E é um sistema complicado, porque são duas punições pelo mesmo fato. Então, a gente ainda está em busca de alguma cooperação e coordenação na celebração desses acordos no âmbito interno para dar maior segurança para as empresas. Elas não podem fazer um acordo com um organismo, né, com uma entidade, e estar sujeito a punição por outro. Isso é profundamente injusto. E até queria aproveitar o seu gancho, Zeca, para perguntar ao Juan, talvez depois vocês possam complementar um ao outro, se existe alguma forma de cooperação do BID com essas agências nacionais de combate à corrupção, DOJ, nos Estados Unidos, ou CGU aqui no Brasil, quer dizer, para pegar o ponto que o Zeca estava fazendo, como é que funciona isso? Existe algum acordo, contrato, tratado? Isso vem direto, eles se falam, isso é constitucional? Como é que funciona isso? So let me just start by addressing. Bom, eu quero começar abordando um comentário do Roland. So what Obrigado. Ronan was saying is absolutely correct in the sense Então, that o que o Roland falou está totalmente certo. Quando vamos impor as sanções, temos vários fatores mitigantes para tentar nivelar essa sanção em relação a essa companhia ou entidade que cometeu essas práticas. aggravating factors also come E in play. esses fatores mitigantes e agravantes estão envolvidos quando estamos tentando criar uma sanção em relação a um acordo de resolução. Uma das coisas que consideramos é se houve cooperação ou não, e quanta informação foi providenciada durante o processo de investigação e o processo de sanções. The final thing that I want to E a mention questão that final que eu quero mencionar, que as pessoas deviam considerar, police é que powers apesar de não termos esses poderes policiais para a investigação, os nossos contratos têm uma cláusula de auditoria. E as pessoas que trabalham no direito administrativo são muito conscientes disso. Esses contratos têm essa cláusula que permite que os bancos, apesar de sermos um terceiro entre o Ministério Público e a companhia, permite que esse terceiro possa analisar todos os documentos envolvidos em um projeto específico. Essa é uma cláusula padrão, sim. E isso não só nos permite olhar, por exemplo, para a contabilidade, mas todos os registros envolvidos com esse projeto e com as ações ilícitas ou proibidas. Porque talvez essas ações podem ter começado antes do contrato. Então, essa cláusula se aplica a revisar questões que aconteceram antes. E é muito importante as companhias lembrarem disso, da sua documentação, dos seus registros, porque se a sua documentação é precisa ou não, isso pode influenciar o poder da sua cooperação. Então, é importante considerar isso. E com relação à outra pergunta, como eu falei, somos uma instituição pública internacional. E isso significa
we have what we call sovereignty. E nós temos uma imunidade soberana em todos os países. Privileges and immunities that Isso can cria privilégios e imunidades que não podem ser penetradas pelas autoridades locais. Então, os documentos que coletamos, ou a evidência que coletamos, So if our investigators não podem ser interferidas pelo governo. Então, se vamos para o Brasil e vamos coletar a documentação de um caso, ninguém pode ligar para os investigadores e perguntar o que está acontecendo. Isso já aconteceu, por exemplo, como no Canadá, houve uma investigação do Banco Mundial construction company in em Canada. relação a uma companhia construtora no Canadá que chegou à Corte Suprema e eles decidiram que os privilégios e imunidades dos investigadores é essencial para o tipo de trabalho que fazemos para combater a corrupção e que isso devia continuar dessa forma. Então, isso é algo a ser considerado. Então, temos esse status internacional de entidade pública, temos acordos com autoridades internacionais, com autoridades americanas, trabalhamos com o Departamento de Justiça de lá e, claro, que intercambiamos informação. Privileges and immunities. Mas como temos privilégios e imunidades protetoras, da mesma forma em que os Estados Unidos podem escolher o que compartilhar conosco, podemos escolher o que compartilhamos com eles. E se uma companhia quer tentar solucionar um problema, talvez eles podem pedir que certas informações não sejam compartilhadas e, dependendo do tipo de informação, ela pode ser mantida em sigilo. E vocês podem compartilhar informação com o governo brasileiro? Bom, depende. Temos acordos, sim. Trabalhamos com a CGU. Eu posso mencionar um caso atual em que a CGU está monitorando um caso em que sancionamos uma instituição brasileira e a CGU está monitorando a implementação do programa de compliance. Estamos recebendo essa informação para conseguirmos analisar o que aconteceu ao longo dos anos e no final das sanções podemos ver o relatório da CGU e avaliar se vamos remover essas sanções e limpar o nome dessa companhia ou não, se ela conseguiu seguir esse programa de compliance ou não. Isso também se aplica às investigações. Então, os investigadores podem compartilhar informação com autoridades nacionais e vice-versa. As autoridades nacionais podem compartilhar as suas investigações com os nossos investigadores se estão seguindo as leis nacionais e qualquer acordo que possa existir. Então, isso cria esse sistema de compartilhamento bilateral. E como vocês mencionaram, não temos os mesmos padrões de evidência. Então, algo que nós consideramos que deve receber uma sanção, talvez não vai receber uma sanção no âmbito nacional. Mas talvez vamos conseguir aplicar a nossa sanção, dependendo da situação. Então, voltando ao que o Roland falou bem no começo, se as empresas se encontram em uma situação que estão vendo que algo aconteceu na sua companhia ou empresa, estão sendo expostos, vamos dizer, a um risco possível, talvez eles queiram considerar entrar nesse acordo de resolução negociada antes da investigação terminar. No caso do BID, nós só podemos considerar a possibilidade de entrar em um NRA depois do momento em que os investigadores entreguem a declaração formal do material e das acusações. Então, temos uma linha do tempo aqui
Se existe uma investigação em que eles já perceberam que uma coisa está acontecendo, eles têm um tempo específico em que podem falar sim, queremos chegar a um acordo, queremos fornecer essa informação a vocês. Então, com relação às NRAs, eu quero fazer um comentário aqui. Nós temos padrões diferentes para os NRAs no Banco Mundial e no BID. E o do BID que eu quero mencionar é que não negociamos só por negociar. Ou seja, não negociamos só para tentar reduzir o tempo da nossa investigação ou para tentar simplificar tudo para os investigadores. Precisa existir mais alguma coisa trazida à mesa para considerarmos. Pode ser investigações relacionadas a outras companhias ou a entidades envolvidas em negócios com essa companhia. Precisamos de informações que podem nos ajudar, como instituição, fazer o nosso trabalho de tentar identificar onde houve fraude ou corrupção no setor. Então, não é que eu quero simplesmente simplificar o processo e gastar menos tempo, menos dinheiro, criar menos exposição. Precisa haver alguma coisa a mais, ou seja, o que eu posso apresentar para você, para o BID, que vai ajudar você com o seu trabalho. As companhias precisam pensar muito sobre isso. Muito interessante. Da legislação brasileira para os financiamentos concedidos por bancos de fomento nacionais. Eu te pergunto isso porque eu tenho aí empresas estatais, eu tenho uma série de normas que são específicas. E eu queria que o Roland, logo em seguida, comentasse como é que seria visto isso, você ter um tratamento específico para uma empresa que é controlada pelo governo, uma empresa estatal. Acho que isso é importante para a gente ter o quadro geral aqui, Zeca. Chico, duas observações. Assim. Aliás, só uma coisinha. Obrigado pela resposta completíssima, Juan. Muito boa, muito obrigado. Excelente resposta. Muito clara, muito concisa. Eu até depois eu tenho uma pergunta para o Juan, quando terminar. Se vocês, quando quiserem, por favor, se conversem. O Juan está aí para responder para a gente, para a audiência e entre os panelistas. Sim, depois eu faço, tá? Já tomei nota aqui. Mas deixa eu te responder, Chico, porque o Banco de Fomento Internacional ele tem essa cláusula na lei de licitações que autoriza a aplicação do seu próprio regulamento. Né? Então, tem aí uma exceção à aplicação exclusivamente da lei brasileira e a empresa sabe disso quando ela assina o contrato, porque ela concorda com também as cláusulas do contrato de financiamento, do qual ela não é parte, mas ela está sujeita e está ciente de que ela precisa cumprir com o que está previsto ali. Quando o financiamento é concedido por bancos de fomento brasileiros, isso vai depender da forma como essas agências de fomento estão organizadas. Mas é muito comum que elas adotem a forma de empresa pública ou sociedade de economia mista. É o caso do BNDES, é o caso do BRDE, que é um Banco Regional de Desenvolvimento do Sul. Aqui no Rio, a gente tem a AG Rio, que é a Agência de Fomento do Estado. Todos eles adotam uma dessas duas formas, né? Ou de empresa pública ou de sociedade de economia mista. E para as empresas estatais, a legislação é um pouco diferente. Ela mudou recentemente, quando foi editada a Lei das Estatais, a 13.303, é uma lei de 2016, mas que só passou a valer em 2018, uma vacatio legis. E a lei das estatais, ela, nessa matéria, ela é mais restritiva do que a lei de licitações e contratos. Ela traz hipóteses de suspensão do direito de contratar, de impedimento da participação de licitações, que não estão previstas na lei de licitações. Então, se uma empresa, por exemplo, ela tem um diretor que foi diretor de uma empresa condenada por algum ilícito envolvendo improbidade ou corrupção, essa empresa vai ficar impedida de contratar e de receber o financiamento, por exemplo. Então, a empresa vai lá no BNDES, a empresa não foi punida, nem nacional nem internacionalmente, mas ela tem, seja um acionista controlador, seja um diretor que era acionista ou era controlador de uma empresa que foi punida. Nesse caso, a empresa vai ficar impedida de receber o financiamento.
Quer dizer, é uma previsão bem mais abrangente do que a lei das estatais. Além disso, existe uma preocupação grande, e aí, mesmo sanções de outros organismos, como o BID ou o Banco Mundial, podem influenciar, que é uma análise mais subjetiva, que pode ser feita tanto da perspectiva de compliance, e a Petrobras faz isso, quanto de uma análise de risco de crédito. Vou explicar cada uma dessas hipóteses, tá, Chico? A Petrobras, ela tem um regulamento de contratação que foi adaptado à lei das estatais, que é essa lei de 2016, e ela acrescentou a isso um programa muito rigoroso de combate à corrupção. Então, qualquer empresa que quer contratar com a Petrobras hoje, ela, além de preencher todas as exigências que estão previstas na lei, na 13.303, ela tem que se submeter a uma avaliação de risco de integridade, que é o GRI, é o grau de risco de integridade. Se o grau de risco de integridade da empresa for classificado como alto, ela, na prática, fica impedida de contratar com a Petrobras, porque a Petrobras só poderia contratar se fosse fornecedor único, se não houvesse nenhuma outra empresa capaz de fornecer. Então, se a empresa recebe uma sanção do Banco Mundial, do BID ou de algum outro organismo, isso impede a empresa de contratar aqui no Brasil? Não. Agora, para fins de uma avaliação de risco de integridade, isso pode ser razão para ela ser colocada na bandeira vermelha, no risco alto. E aí, indiretamente, acaba impedindo de contratar. E, quer dizer, isso aí tudo se fala, né? Tudo se comunica, né? Tudo se fala. Quer dizer, mesmo que a sanção aplicada lá não seja diretamente aplicável aqui, ela pode ter consequências negativas para a empresa. Ô, Zeca, deixa eu só pegar esse seu gancho aqui, Claro. Porque a gente falou de negotiated resolution, né? O Roland falou isso. Eu quero perguntar isso ao Roland, qual seria o impacto de um negotiated resolution? Você conhece algum caso que um negotiated resolution lá fora você tenha negociado impacta no Brasil, também ajuda a essa percepção? Eu queria um bate-bola de Roland com você, e o Juan também pode talvez falar. Roland? Eu acho que o ponto das repercussões internacionais é muito importante e acontece isso todo dia. Se você vê, o primeiro caso que eu tive como advogado, o primeiro caso grande foi o processo de corrupção da Siemens. E então foi um processo de corrupção que começou na Itália. Eles tiveram um patenteamento, mas é basicamente um NRA na Itália por causa de um processo de corrupção. Se você vê, olhando retroativamente, um processo pequeniníssimo. Mas foi o primeiro caso. Mas ele viajou pelo Brasil, né? Ele viajou pelo Brasil. Sim, mas não esse caso italiano. Mas depois a Suíça começou a investigar. Aí a Alemanha também começou a investigar, os Estados Unidos, SEC, DOJ, tanto o Banco Mundial. Então, no final das contas, você teve basicamente, não sei, 150, 200 jurisdições investigando as Siemens. Então, eu acho que o que foi importante para a gente como advogados é isso principalmente num tempo como hoje, com todas as fake news, é você contar uma verdade. Você tem que falar a verdade para a autoridade, porque você sabe, se você mentir, eles vão acabar descobrindo e vai ficar mais caro. Mas o importante é você falar a mesma verdade para todas as jurisdições, porque elas vão falando e o Banco Mundial vai comunicar com o DOJ. Então, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é falar uma coisa para a autoridade X e a outra coisa para a autoridade Y. Eu acho que você tem que se livrar desse conceito de que a autoridade nacional só vai falar com outra autoridade nacional. Não, vai ter uma ampla comunicação. E além disso, vaza a informação direto, né? Quer dizer, isso é até pior para você, isso é outro efeito, né? E o Lava Jato levou a sanções tanto do BID quanto do Banco Mundial, se você vê Andrade Gutierrez, Odebrecht. Então, tem, acho que já 2 casos fortes que você tem firmas brasileiras, grandes construtoras que foram sancionadas. Eu acho que, e aqui é um fato a ser levado em conta, acho que é um fato importante que o Juan mencionou, que você só vai ter um acordo de cooperação com o BID se você dá uma informação extra. E o BID sendo um banco esperto, claro que ele vai usar essa informação para continuar com o trabalho deles, ou seja,
investigar outras firmas nessa área. Então, você tem um sistema que ele vai se alimentando de si próprio. Então, se você sabe que um competidor Como seu tacar uma foi pedra na envolvido. água que faz aqueles círculos. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto de você, se você vê que muitos coleguinhas seus estão na lista, é esse o ponto final que você tem que lidar em consideração para começar a olhar quais projetos que eu tenho que foram financiados, por exemplo, pelo BID. Acho que essa é a lição que você tem que tomar em conta. Zeca, você tinha uma pergunta para o Juan. Eu queria saber do Juan qual é o tratamento que o BID dá para empresas que fazem a autodenúncia, né? Que denunciam alguma irregularidade que foi descoberta por elas, por um canal de denúncias, por uma investigação interna, e que ainda não é objeto de denúncia. Eu pergunto isso porque aqui no Brasil, a nossa legislação ela é um pouco contraditória, porque se isso acontece num caso de cartel, a lei do CAD, ela permite que a empresa fique isenta do pagamento de multa e de sanção. Ela não vai ser proibida de contratar e nem vai precisar pagar multa. Mas a legislação anticorrupção, não. A legislação anticorrupção, ela permite somente a redução da multa. Ainda que seja um caso desconhecido das autoridades, não há possibilidade de isenção. E queria saber como é que funciona no BID. Right. So the system Bom, that we have. o sistema que nós temos, apesar de termos critérios para essas sanções, os fatores mitigantes e agravantes, tentamos aplicá-los de uma forma rígida para sermos justos com todos. E isso permite uma descrição em relação às NRAs e como você percebe a colaboração que estamos recebendo. Isso vai depender de cada caso, mas uma coisa que devemos considerar é que uma das questões-chave é a quantidade de danos que essa prática criou para o projeto. Então, isso é bem diferente, por exemplo, se houve um caso em que o trabalho foi completado, foi um trabalho de boa qualidade, nada realmente grave aconteceu com a instituição ou o projeto, talvez existe um dano com relação à reputação, mas, na verdade, a repercussão não foi tão grande dentro do projeto e, claro, eles tomaram a iniciativa de fornecer essa informação e forneceram a documentação. Então, isso vai ser visto de uma forma favorável. E, em vários casos, muitas vezes o debarment não é imposto, pode ser esse debarment condicional, ou seja, você não vai aparecer em nenhuma lista, mas talvez vamos emitir uma declaração pública falando sobre esse acordo. Mas se houve algum problema mais grave, algo que, vamos dizer assim, eu não vou mencionar nenhum nome aqui, mas, por exemplo, uma hidroelétrica foi financiada, bilhões de dólares, e no final essa hidroelétrica não funciona e as pessoas do país não têm eletricidade. Então, aconteceram atos ilícitos envolvidos aqui. Você precisa ver isso sob outra perspectiva. Então, o nosso trabalho foi prejudicado diretamente, as pessoas não receberam o benefício, e isso tem um peso muito importante quando decidimos que sanções impor. Isso depende muito de cada caso, sim, não é algo que é padrão como na sua legislação nacional. Eu queria avisar a plateia
que vocês já podem fazer perguntas pelo Q&A e os nossos palestrantes estão aqui para respondê-las. Esse é um tema apaixonante e que exige muito conhecimento técnico. Então, eu encorajo qualquer um de vocês que queira fazer perguntas, que faça através do Q&A, que eu vou apresentá-las ao palestrante. Evidentemente, se tiver 500 perguntas, não dará tempo. Mas, por favor, eles são extremamente preparados para responder qualquer pergunta sobre esse assunto. Roland, você tem algum comentário a fazer sobre o que o Juan falou? Você acha que uma coisa que é interessante talvez saber, se você olhar quais os casos são sancionados pelos bancos de fomento. Eu acho que, claro, a hidroelétrica que acaba não sendo construída porque teve um processo de corrupção é um caso mestre, né, que você sabe... Túnel que não chega do outro lado, né? Exatamente, que é uma coisa, claro, que você precisa sancionar uma coisa dessas. Mas a maioria dos casos, eu acho que são mais de 60% a 70%, são casos de uma documentação fraudulenta. Acho que o caso que a gente lidou, que a gente teve aqui na Sérvia, foi porque eles, né, na documentação da licitação, eles começaram a brincar um pouco com os dados, e aí era para você ter 7 anos de experiência, eles só tinham 6, acabaram colocando 7, e eles depois construíram a rua, acho que foi no Congo, foi tudo bem, mas e mesmo assim teve uma investigação, porque não é fácil você comprovar que uma pessoa acabou mentindo, que ela submeteu documentos falsos. Então, acho que... No Brasil, a gente diz que mentira tem perna curta. Exatamente, curtíssima de vez em quando. Então, acho que é muito importante você tomar conta que, claro, você sempre deveria falar a verdade, principalmente no processo de licitação, mas muito mais principalmente se esse processo é financiado por um banco de fomento internacional, porque qualquer erro que você pode fazer pode levar a uma sanção. E a pior coisa que acontece se você é sancionado uma vez, é você fazer o mesmo erro ou um outro erro, porque um repeated offender vai ser tratado de uma forma muito mais severa. Então, eu acho que você tem que ter um sistema de compliance já muito bem funcionando, e depois que você passou por um sistema de sanção pelo BID ou pelo Banco Mundial ou qualquer outro banco de fomento, você realmente vai ter que colocar um sistema que funciona e tentar evitar ao máximo que aconteça alguma coisa de novo. Aproveitar isso aqui, eu queria falar com o Juan e com o Zeca, e você também, sobre discovery, né? Quer dizer, o Brasil não tem discovery, a gente não tem no nosso processo civil discovery. Então, assim, é uma confusão esse choque de legislação, até porque aqui é um princípio constitucional que você não precisa produzir própria contra você próprio. Então, assim, como é que a gente compatibiliza isso, Zeca, Juan e Roland? Essa é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, porque com essa cooperação internacional nesse tema, os sistemas jurídicos eles começam a ter conflitos entre si por estruturas totalmente diferentes. Como é que a gente lida com isso, Zeca? Chico, acho que um ponto que o Juan já falou, logo no início, é de que quando a empresa assina um contrato de uma obra, de um serviço, que é financiado pelo BID, ela aceita ela abre mão da sua privacidade, entre aspas, né? Porque ela... Tá bom, deixa eu só fazer um ponto aqui, tá? Vamos supor que você seja condenado lá, que alguém vai trazer a decisão para o Brasil. Essa decisão, ela não fere a ordem pública brasileira que não tem discovery? Estou perguntando. Chico, nesse caso, quer dizer, a empresa, ela, quando assinou o contrato, ela se submeteu à obrigação de ser auditada pelos agentes do BID. Então, de alguma maneira, ela abriu mão da sua proteção contra a autoincriminação ao assinar o contrato e concordar que ela teria que mostrar os seus documentos para o BID. Aqui no Brasil, realmente, normalmente você fica dependendo da investigação achar os documentos certos. Como não tem o discovery, você precisa ter
medidas de busca e apreensão, interceptação telefônica, enfim, medidas cautelares que permitam às autoridades públicas descobrir onde é que está a prova dos ilícitos, o que é muito mais difícil do que entregar. O que tem acontecido muito aqui, principalmente quando há uma negociação, porque as empresas têm buscado negociar acordos, porque sabem que as sanções são pesadas e o acordo permite uma saída mais, não vou dizer mais tranquila, mas assim, permite a continuidade da companhia dali por diante. E no momento dessa negociação, o que as autoridades fazem é transferir para a empresa esse papel da investigação. Então, as empresas, muitas vezes, contratam investigações independentes por escritórios de advocacia, empresas especializadas, e entregam o resultado dessas investigações para as autoridades para que aquilo sirva como base do acordo. Isso aconteceu aqui no Brasil com diversas empresas, inclusive com empresas estatais. A Eletrobras e o BNDES contrataram investigações independentes, contrataram, inclusive, escritórios estrangeiros para fazer, o que despertou alguma controvérsia aqui no Brasil, se isso não seria um exercício legal da advocacia. E aí tem uma discussão, saber se isso é uma atividade privativa de advogado ou não, mas é uma forma de vamos dizer assim, de contornar essa ausência do discovery, transferindo para o particular, através de incentivos, esse ônus de investigar. Ele não pode ser obrigado, por conta do princípio da não autoincriminação, mas a legislação cria uma série de incentivos para que ele faça isso. Uma redução de multa, afastamento de sanções, e assim por diante. Bom, eu tenho uma pergunta da audiência muito interessante. Você, por favor, comente o Discovery também, mas eu já vou fazer a pergunta. É do Tiago Hornos, que diz o seguinte: Do you think that the case with AT Financial and Alipay... Você acha que o caso com AT Financial e o desenvolvimento de novas legislações na China para bancos de fomento no ambiente virtual vai afetar o sistema de bancos? E como você acha que o Brasil poderia avançar em um modelo baseado no Vale do Silício e como isso se aplicaria à América Latina? Você poderia repetir, por favor? Porque a primeira pergunta é sobre a China e depois sobre o Vale do Silício. Como você acha que o Brasil poderia avançar com um modelo baseado no Vale do Silício e como isso poderia ser aplicado na América Latina? Você quer que eu repita primeiro? Sim. Você acha que o caso com a AT Financial e a Alipay no desenvolvimento de novas legislações na China para regular os bancos no ambiente virtual vai afetar o sistema bancário? Bom, infelizmente eu não posso comentar em nenhuma dessas duas perguntas. Sobre a primeira, na verdade, eu não conheço muito bem esse caso na China e o que está acontecendo lá. E sobre a segunda pergunta, eu não entendo muito bem os efeitos do Vale do Silício. Eu não posso comentar sobre isso. Well, then you can talk about Discovery. Então você pode falar sobre o Discovery. Sim, o que eu queria dizer, seguindo o que o Roland falou e algo que o Zeca mencionou, é que isso tem a ver com como certas coisas são investigadas pelo SEC nos Estados Unidos e não o DOJ, porque eles constituem questões de contabilidade. Isso acontece frequentemente, porque é muito difícil provar a corrupção, mas as questões de contabilidade são mais fáceis de serem encontradas. Isso se aplica à fraude. Você pode ter questões importantes de corrupção, mas são difíceis de provar. Questões de fraude são mais prevalentes e mais fáceis de provar. Então, frequentemente, vemos que empresas cometem erros
na sua documentação, no processo de licitação. Então, talvez você não vai encontrar uma conspiração ou corrupção, evidência disso. Talvez você ache que isso aconteceu. Agora, encontrar a fraude é mais fácil. Então, por isso que você vê casos nos bancos de fomentos relacionados à fraude. Porque talvez o caso foi mais complicado que isso. E, na verdade, o que o banco conseguiu encontrar foi fraude. E isso está envolvido com esse processo de discovery e o acesso à documentação que o banco tem. Os documentos que temos, que são retidos pelo governo. Então, o banco tem acesso a toda a documentação relacionada aos projetos retidos pelo governo. E isso tem a ver com o acordo que o banco tem com o país, e esse é um acordo internacional. Então, ele é governado pela lei internacional, e o país deve ajudar o banco a acessar essa informação. Então, não é exatamente discovery. E como o Zeca falou corretamente, o banco, em virtude das obrigações contratuais que a companhia assinou, ela tem acesso a essa informação. Isso é diferente ao acesso do discovery. Outra questão do discovery interessante no processo das sanções, que é onde nós estamos envolvidos, temos um comitê de sanções, temos um apelo e vemos se a parte investigativa pode pedir o discovery dessa evidência e documentação que foi coletada pelos bancos. Então, nos bancos temos o direito de conseguir essa documentação sigilosa como parte do processo, tá? E a parte investigativa não tem acesso, nem a parte investigativa tem acesso a essa documentação, mas nós não temos acesso ao discovery. E muitas vezes os advogados americanos, eles pedem essa fase do discovery para tentar acessar a nossa documentação. E em muitos casos nós falamos, bom, desculpa, mas isso não se aplica ao nosso sistema, você não pode ter esse direito ao discovery para acessar os nossos documentos. Nós falamos a eles essa informação sigilosa, não vamos revelá-la, isso é confidencial, eles não têm acesso a isso. Go ahead, vamos embora, vai lá. Sim, eu acho que tem uma série de diferenças e semelhanças, né? Porque você, no final das contas, o BID, o Banco Mundial, eles são, né, uma instituição internacional que faz a própria lei. Então, eles têm os próximos, né, cada um tem o seu procedimento de como lidar com dados de tudo. Mas se você vê no sistema de sanções, eu acho que principalmente o Banco Mundial, ele tem um sistema bem norte-americano, né? Você é sancionado, eles te colocam numa homepage, né? O naming and blaming, e você tem que, na cooperação que é esperada de uma companhia, você tem que realmente dar todos os dados que você tem sobre a investigação que você fez na sua firma, você tem que dar esses dados para o banco. E não só sobre a sua própria empresa, mas também dados de outras empresas. Ou seja, isso é uma coisa que, do ponto de vista aqui do direito europeu, é bem diferente. Aqui você tem, né, a soberania dos seus dados, você tem o direito a não se incriminar, etc. Então, isso é diferente nos bancos de fomento. E a gente, principalmente quando a gente trabalha em países da Europa do Leste, né, que eles vieram de uma ditadura comunista, né, que se você dedura alguém, você sabe que a pessoa vai ser executada. Então, você tem um certo fator democrático que você não quer dedurar ninguém. Então, se você vem lá como, por exemplo, um monitor do Banco Mundial ou do BID, você tem que falar com eles, olha, eu sei que isso é como vocês lidaram com isso normalmente, mas vocês agora é outro lugar. Aqui, se você está operando com os bancos de fomento, você tem que, né, jogar as regras que eles fizeram. E essas regras significam que você tem que cooperar de uma forma ampla. Então, acho que isso é também uma parte que eu falei antes de ser
processo doloroso, isso é uma parte muito importante também do advogado que auxilia nessa área, você explicar para as companhias que isso é outra coisa, isso não é um sistema administrativo nacional. Você tem agora as regras do Banco Mundial, do BID, do Banco Interamericano, e você tem que jogar com elas. É global, não tem como. Quer dizer, em matéria de corrupção, o mundo deu as mãos e ninguém pode fazer nada de errado em lugar nenhum, não existe mais espaço. Então, assim, mas nem sempre, Chico. Zeca, quanto tempo a gente ainda tem, Zeca? Chico, a gente tinha combinado aqui falar mais ou menos 1 hora, acho que a gente pode passar um pouquinho aqui. Eu acho que o assunto está tão interessante. Sim. Eu acho que o pessoal está querendo, sei lá, mais uns 5 minutinhos, por favor. Não, um ponto só que eu ia mencionar, aqui que o Roland falou agora desse name and blame. Olha, só fazer uma pergunta ao Juan. Juan, a tradução está boa para você? Oh, yes. Yeah. Bom, esse modelo de Banco Mundial, de BID, isso tudo influencia o modelo brasileiro. Então, a lei anticorrupção, ela já traz como sanção, uma sanção nova, né, que não existia antes na nossa legislação, que é a da publicação extraordinária da decisão condenatória. Além do caso que eu citei da Vivo, tem um outro caso no mês passado da Madeiro, que também saiu meia página de jornal, um comunicado da sanção, ficou no website das empresas, quer dizer, uma questão reputacional forte. Um outro ponto que me chamou a atenção, aí foi na fala do Juan, ele contando que uma das exigências do BID para as empresas que são sancionadas é a implementação de programas de compliance. Né? Então, ela recebe a sanção, ela fica proibida por um determinado período de participar das licitações, e, para voltar, ela precisa implementar um programa de integridade. E a nossa legislação não prevê isso. Na Lei 8.666, você tem a proibição de contratar por até 2 anos e a inidoneidade, que a lei fala que dura enquanto a empresa não se reabilitar. E o não se reabilitar, ele era entendido como o decurso desse prazo de 2 anos e o ressarcimento do dano causado. Até 2 anos. E o ressarcimento do dano causado. E aí, nesse ano agora, em 2020, a CGU ela, editou uma portaria, um ato normativo, dizendo que, além do decurso do prazo, além do ressarcimento do dano, para a empresa se reabilitar, ela também precisa implementar um programa de integridade e a CGU vai avaliar esse programa. O Juan comentou que ela, inclusive, faz isso, né? Tem um convênio e, de fato, ela faz isso. Ela avalia os programas de integridade e dá o ok, e só com esse ok dela é que as empresas vão poder voltar a participar de licitações aqui. Então, quer dizer, realmente tudo se fala nesse sistema, né? Tem sim, é impressionante isso. Tudo se fala, tudo se fala. Olha, eu vou dar um minuto para cada um fazer final remarks. E depois eu fecho aqui a nossa conversa. Juan, por favor. Sure, thank you. I just want to. Muito obrigado. Has been said before. Eu quero abordar um pouco o que foi mencionado com relação a esse mundo intercomunicado e a internet. Se uma foto íntima acaba na internet, ela vai aparecer em vários lugares. Então, a melhor coisa é não tirar fotos íntimas. E se você faz isso por algum motivo, é melhor você ter um plano para lidar com essa situação. E é melhor você tomar uma ação no começo, explicar o que aconteceu e tentar resolver isso, em vez de lidar com as consequências do processo. E nesse mundo interconectado, nós não estamos sujeitos somente a uma jurisdição, mas a várias. E não somente a um sistema penal, mas a vários sistemas administrativos, civis, penais, e com várias autoridades diferentes. Então, os detalhes legais dessas
de tudo isso são de dimensões enormes para a companhia. Por isso é importante a companhia fazer alguma coisa imediatamente e ser transparente. Roland? Concordo plenamente com o que o Juan falou, que se você está envolvido num caso desse, acho que a coisa mais sensata a fazer é realmente olhar rápido o que aconteceu, porque a maioria você sempre uma autoridade vai descobrir o que você fez, e então é importante a firma lidar com isso de uma forma muito profissional. E eu acho que outra coisa que a gente viu que não sempre funciona é realmente falar a verdade em todos os países a mesma língua, porque a pior coisa é você falar uma coisa no país e falar outra no outro país. Então é importante você ter uma estratégia de comunicação e falar com todas as autoridades. Eu não sei se eu falaria open book, né? Porque você também, claro que é importante você ter uma estratégia, saber o que falar quando, mas mesmo assim você saber o que você quer falar com qual autoridade a qual tempo. Zeca? Chico, bom, primeiro eu queria agradecer, aprendi bastante com o Juan e com o Roland, foi muito bom ouvi-los e compartilhar essa experiência. E acho que é isso, né? Esse tema é um tema que tem mudado muito rapidamente. Pensar que a gente, antes de 2013, não tinha uma lei feita especificamente para pessoas jurídicas. Aqui no Brasil, a gente estava muito atrasado, inclusive em relação a compromissos internacionais, porque na virada do milênio, a gente ratificou tratados internacionais que previam a necessidade de ter uma legislação que tratasse especificamente da pessoa jurídica envolvida de atos de corrupção. Isso levou muito tempo. A nossa lei não é uma lei perfeita, está longe disso. Acho que o nosso principal desafio aqui no Brasil talvez seja coordenar todas essas instâncias que o Juan falou, porque, claro que a gente está olhando aqui para um emaranhado de normas internacionais, mas a questão aqui no Brasil, por si só, ela já é bastante complicada. A gente tem muitas entidades que têm poder para sancionar as empresas. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Controladoria do Município, do Estado, da União, tem ação popular, tem Tribunal de Contas. Então, esse trabalho para o advogado é o trabalho mais desafiador. É o de saber todo mundo que você tem que falar, quando falar e como falar. E aí, para isso, enfim, a gente vai aprendendo e ouvindo essas experiências para aperfeiçoar nossa prática e nossa legislação. Muito obrigado, Zeca. Olha, eu queria agradecer a vocês três, Juan Rondeiros, pela sua brilhante exposição, sua técnica apurada e informações preciosas para todos aqueles que querem se aprofundar no assunto. Ao Roland Stein também, professor em Berlim, com uma experiência espetacular, e essa da Siemens deve ser um lifetime achievement, certamente um caso emblemático, worldwide basis. Então, muito obrigado pela sua participação. Zeca, cada vez que eu trabalho com você, eu me sinto mais tranquilo de saber que você é uma pessoa com essa profundidade, com essa experiência, que só traz coisas boas para a nossa sociedade. Muito obrigado a todos, aos organizadores, essa audiência excelente. Foi um seminário muito bom e eu aprendi muito aqui. Vocês são sensacionais. Fiquem bem e estou sempre à disposição. Juan, muito obrigado mais uma vez. Roland, muito obrigado mais uma vez. Vamos ver se a gente repete quem sabe a gente não faz um outro ano que vem, one year after, né? Que a gente pode falar sobre esse assunto de uma maneira, talvez, com olhos diferentes, pode ser o que aconteceu no mundo nesse período. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Né? Um bom final de semana. Obrigado. Thanks. My pleasure. Thank you. Thank you very much.